saber quem era, então me disseram que era Jesus. Maravilhas, glória a Jesus, toda honra, toda glória a Ele. Vamos estar navegando na palavra do Senhor nesta noite, né? Sendo condenado, porque foi julgado ser rei. Aleluias, glória a Jesus. When it came time to take things to the next level, Maravilhas, glória a Deus, né, gente? Toda honra, toda glória, isso aí. Oi, gente, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Maravilhas, né, gente? É gostoso, é maravilhoso nós falarmos a palavra de Deus, né? Eu amo, adoro estar, aleluias, falando da grandeza do meu Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. Sabemos, meus amados, que não servimos Ele a 100%. Temos nossas falhas, nossos pecados. Todo homem é pecador sobre essa terra. Mas sabemos uma coisa, aleluia, quando nós confessamos ao Senhor, nós alcançamos a misericórdia e o perdão de nossos pecados. Às vezes nessa noite, você aí do outro lado se encontra cansado. Às vezes você se encontra caído. Aleluia, não vê mais uma saída. Não vê mais uma solução para os seus problemas. Eu falo para você nesta noite, Jesus, aleluia, Ele veio, aleluia, para dar a solução para o problema do homem, para o problema da mulher, aleluia. Nós vemos, meus amados, que muitos estão sofrendo sobre essa terra, mas são poucos que estão procurando, aleluias, alcançar a misericórdia no Senhor. Porque nós sabemos que aquele que busca refúgio no Senhor, ele alcança misericórdia. Nós vemos, meus amados, queridos amigos e irmãos, havia uma mulher que há 12 anos ela estava sofrendo com aquela enfermidade. Nós vemos esse louvor nesta noite do nosso irmão Cacilda Rocha, essa levita que canta esse louvor maravilhoso. Aleluia, ela diz na letra deste louvor, aleluias, sobre o milagre que Jesus fez na vida daquela mulher que há 12 anos sofria com enfermidades. E a palavra nos fala, aleluias, que ela tinha buscado recurso, aleluia, na medicina, nos médicos, tinha gastado tudo que ela possuía, mas não tinha visto um resultado, não tinha visto uma solução, aleluias. Mas nós sabemos que a palavra nos fala que um dia ela ouviu falar de um homem que estava andando sobre ali a terra da Galileia, Jerusalém, aleluias. E a palavra de Deus nos fala, aleluias, que ela ficou sabendo, aleluia, notícia que este homem fazia grandes milagres, que este homem curava, que este homem levantava até mesmo, aleluias, aquele que estava na sepultura. E a palavra de Deus nos fala, aleluias, que ela decidiu, tomou essa decisão e disse: eu vou até ele. Não sei se eu consigo chegar, porque há muitas pessoas a acompanham, mas eu vou tentar pelo menos tocar, aleluias, para receber o meu milagre, a minha cura. Nós vemos, meus amados, aquela mulher não tinha mais solução. A medicina já tinha posto um fim, aleluias, na saúde daquela mulher. Mas a palavra nos fala, aleluia, que ela não se abateu. Ela não deixou, aleluia, se levar pelas conversas do homem. Porque nós sabemos que muitas das vezes nós escutamos coisas
que é somente Deus que pode dar a solução e a decisão, porque a palavra nos fala que a última palavra só vem dele, que é o médico dos médicos. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que ela partiu em retirada até o encontro daquele homem, um homem chamado Jesus, um homem que curava os enfermos, um homem que curava os cegos, um homem, aleluia, que expulsava os demônios, porque onde ele passava, que tinha um demoniado, aleluia, os demônios ficavam perturbados e diziam: porque veio nos perturbar, porque veio tirar a nossa paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos, meus amados, que ela foi, aleluias, com aquela doença, com aquele fluxo de sangue, com aquela hemorragia que nunca se entancava. Louvado seja Deus. E ela chegou, aleluia, perto daquela multidão. Jesus estava no meio daquela multidão. E ela pensou consigo: como eu faço para chegar até Ele? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela tinha um plano, aleluia, na sua mente ela tinha um plano, aleluia, de tocar pelo menos na orla do vestido de Jesus. Louvado seja Deus, porque ela sabia, aleluia, que era impossível poder conversar com o Mestre de face a face. E a palavra nos fala que ela foi driblando aquela multidão, aleluia. Quando ela alcançou a orla do vestido de Jesus, ela tocou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra nos fala que dali, daquele diante, aquele fluxo de sangue se entancou. Naquele momento, aquela doença desapareceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher não tinha mais o fluxo de sangue. E Jesus, aleluia, disse para aquela multidão, para os seus discípulos: alguém me tocou, aleluia, porque, aleluia, dele tinha saído virtudes. E a palavra nos fala que o discípulo, olhando para ele, disse: mestre, como se fala que alguém te tocou? Se a grande é a multidão te aperta, como pode dizer, aleluia, que alguém te tocou? E ele disse: aleluia, alguém me tocou. Ele tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que aquela mulher, aleluia, envergonhada, aquela mulher, aleluia, com vergonha ali, mas feliz, alegre, porque tinha alcançado o seu objetivo. Aleluia, ela olhou para Jesus e disse: mestre, fui eu quem te toquei. Louvado seja o nome do Senhor. Ela desculpou ali com o mestre, ela ficou desculpando, mas ele disse para ela: filha, aleluia, a sua fé, aleluia, te curou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos, meus amados amigos e irmãos, quão grande foi a alegria daquela mulher por ter recebido aquele milagre naquele dia. Quantas pessoas que neste momento se encontram, aleluia, no leite, na cama de hospital, aleluia, muitas das vezes recebendo o diagnóstico desse câncer, o diagnóstico dessa doença incurável para a medicina. Mas sabemos, meus amados, aleluia, que quando Deus quer fazer o milagre, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele quer fazer o milagre na vida do homem, na vida da mulher, Ele faz o milagre. Mas não são todos, aleluia, que vão ser curados. Porque muitos, aleluia, se Deus o curar, é capaz de eles virar as costas para Jesus, para o nosso Deus. Nós vemos, meus amados, louvado seja o nome do Senhor, que muitos, aleluias, compadecem com as suas enfermidades, porque Deus não pode curar. Porque se curar, aleluia, eles são capazes de virar as costas para o Mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquela mulher saiu alegre, feliz, saltando de alegria, porque aquele fluxo de sangue tinha entancado. Ela já não havia ali mais, aleluias, a enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos, meus amados, queridos amigos e irmãos, que a palavra de Deus, aleluias, há quase 2000 anos Jesus está fazendo os milagres. E muitos milagres têm acontecido sobre a face dessa terra. Muitos milagres, não tem esse, nem aquele que não tem, aleluias, visto o milagre de Jesus, o milagre de Deus nas suas vidas. Todos, por mais que eles não querem declarar que seja um milagre, não sei porque muitos, aleluias, não querem de maneira alguma
falar, aleluia, de Deus, não gosta que fale do nome do Senhor, mas sabemos que todos nós somos um milagre, porque se nós estamos respirando, se nós estamos com a vida, podemos dizer que nós somos um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu falo para você uma coisa: há mais de 2000 anos Jesus fez esse grande milagre, e hoje Ele faz muito milagre, porque Ele diz para os seus discípulos: aquele que crê fará mais obra do que eu fiz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós vemos, meus amados, que o milagre que o homem está precisando no dia de hoje é abrir a sua visão espiritual. O milagre que o homem está precisando no dia de hoje é abrir sua audição espiritual para ouvir a voz, aleluias, e para enxergar os acontecimentos da volta de Jesus. Meus amados e queridos, a palavra se cumpre, a palavra está se cumprindo sobre a face da terra. E nós vemos que muitos se encontram apercebidos como as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A palavra nos fala que 5 estavam vigilantes, 5, aleluias, estavam com suas vasilhas preparadas, 5 estavam com azeite nas botilhas e nas lamparinas, mas 5, aleluia, daquelas virgens foi, aleluia, aproveitar. Esqueceram de abastecer suas lamparinas, esqueceram, aleluia, de colocar azeite. Mas nós sabemos, aleluia, que essa parábola nos fala que à meia-noite haveria um noivo. À meia-noite haveria, aleluias, aquele que eles estavam esperando. Assim que os prudentes estavam vigilantes com suas lamparinas acesas, com as suas lamparinas abastecidas, e as 5 loucas, aleluia, se afundaram nos prazeres. E quando elas acordaram, quando elas lembraram, estava próximo à chegada do noivo, e elas estavam despreparadas. A palavra nos fala, aleluia, que elas foram até as 5 prudentes pedir o seu azeite. E ela disse para as outras 5 loucas: nós não podemos dar o nosso azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Vá e compra o azeite de vocês. E elas saíram para buscar o seu azeite. Aí foi tarde demais. O noivo chegou. O noivo, aleluia, chegou. Encontrou as 5 que estavam preparadas, vigilante e preparada. E as 5 loucas que estavam atrás do seu azeite ficaram despercebidas. Aleluia, não viu a chegada do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite nós temos o cumprimento dessa mensagem, dessa parábola. Quantos, aleluia, que tem, aleluia, nascido do Espírito e da água, mas hoje se encontra despercebido. Hoje se encontra, aleluia, apagado. As lamparinas não se encontram mais acesas. E essa pessoa se entreteu com os prazeres do mundo. Essa pessoa, aleluia, este homem, essa mulher, se entreteram com os prazeres do mundo. Não está aguardando a chegada do noivo. Mas ele disse na sua palavra: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. E nós temos, meus amados, que a iniquidade aumenta cada dia mais. O que significa que o amor de muitos está se esfriando. O que é a iniquidade? Você me pergunta nesta noite. A iniquidade, meus amados, aleluia, os prazeres do mundo. A iniquidade, aleluia, o adultério. A iniquidade, aleluias, são, aleluias, as obras lançadas pelo Satanás para enganar as pessoas. O diabo está enganando as pessoas muito fácil no adultério. Aleluias. O diabo está enganando, aleluias, as pessoas muito fácil nos prazeres deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos estão desapercebidos. Muitos, aleluia, esqueceram que o noivo vai chegar.
Muitos esqueceram, aleluias, que Ele prometeu quando Ele estava subindo ao céu. Ele disse: vou preparar-vos lugar, voltarei outra vez para levar vós para mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele disse, aleluia, há uma morada para você. Há uma morada para mim e para você. Só que depende de nós olhar para dentro de nós mesmos e ver os nossos pecados e reconciliar com o Senhor. Se eu disser para você nessa noite que eu não sou um pecador, eu sou mentiroso. Se eu disser para você nessa noite que eu sou santo, eu estou mentindo, eu estou pecando perante ao Senhor, porque eu não sou nenhum santo. Mas a diferença é que aquele, aleluia, que tem o Senhor como Salvador da sua alma, ele reconcilia com o Senhor todos os dias, pedindo perdão pelos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta noite, você tem essa chance de reconciliar com Ele também. Muitos não acreditam mais na volta de Jesus. Muitos não acreditam mais que Ele vai voltar, porque muitos já têm ouvido essa palavra, mas muitos também já têm esfriado da sua fé, já têm perdido a sua esperança. É hora de nós renovar a nossa esperança em Cristo. É hora de nós renovar as nossas forças no Senhor, porque sabemos que quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos mensagem como essa, que está escrita, aleluia, 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Quero deixar essa mensagem em alerta para mim, que eu sou dependente, carente dessa palavra também. Mas eu tenho certeza também que você também precisa dessa mensagem. E a palavra nos fala assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negação ao Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa mensagem nos fala bem claro, aleluia. Pedro, escrevendo essa mensagem, ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas. Aleluia, glória a Jesus. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negação ao Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos, aleluia, zomba. Muitos, aleluia, entram aí, quando a gente está falando de Jesus, eles entram aí nas plataformas e começam a zombar, começam a dar risada, gargalhada, mas não importa, ria à vontade, dê gargalhada à vontade, aproveite enquanto você tem vida, porque um dia ela será tirada e você prestará conta a este Deus Todo-Poderoso, a este Deus, aleluias, que ungiu o profeta Isaías, pessoalmente, ele e seus anjos, e até os anjos dele estavam cobrindo o seu rosto e seus pés, porque eles, aleluias, têm honra ao Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como nós, seres humanos, criados por Ele, semelhança à tua imagem, diz a palavra, não vamos também, aleluias, e honra a este Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos seguirão as desilusões, pelas quais será blasfemando o caminho da verdade.
As pessoas estão dizendo hoje para vocês, aleluia, isso é mentira. Jesus não virá nada. Jesus não virá coisas nenhuma. Isso é ilusão. Isso é o controle sobre o povo na terra. Desse jeito Noé falava também. Eles falavam com Noé da mesma forma, dizia: este homem está louco, este homem está doido, nunca choveu. É porque ele está velho demais. É por isso que ele está dessa maneira. Noé falava, Noé pregava, Noé batia o martelo, e a palavra nos fala que a batida do martelo soava a muitos e muitos quilômetros, anunciando, aleluias, o dilúvio. Mas eles davam risada de Noé e dizia: este homem está velho demais, aleluias. E Noé nem dava ouvido, continuou fazendo a sua arca, até o dia que ele entrou, que o Senhor deu ordem para que ele entrasse na arca. Aleluia, diz a palavra que o Senhor veio e trancou a arca por lado de fora, e começou a chover, e começou a cair as primeiras gotas de água, e aqueles homens naquele tempo começaram a ficar desesperados, dizendo: não é verdade que Noé estava certo? Aleluia, e começou a gritar desesperado, dizendo: Noé, abre a porta, Noé. E Noé disse para eles: eu não posso abrir. Aleluia, se fosse por mim eu abriria a porta para vocês entrarem, mas foi o Senhor que veio e trancou para o lado de fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que a porta que Deus fecha, o homem não pode abrir, e a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. O caminho está sendo blasfemado, o caminho da salvação. Aquele que Jesus disse naquele dia: há dois caminhos, um largo e um estreito, mas são poucos que irão procurar por este caminho estreito, porque muitos irão procurar a porta larga, aonde o mundo oferece o dinheiro, aonde o mundo oferece as glórias, aonde o mundo oferece o adultério, aonde o mundo oferece as fornicações, aonde o mundo oferece os prazeres da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos irão procurar por este caminho de porta larga, mas são poucos que irão entrar por o caminho de porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor. E por, aleluias, avareza farão de vós negócios. E por avareza farão de vós negócios, com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mensagem, este versículo, aleluia, 3, fala de homens, aleluia, que conhecem a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas estão usando essa mensagem para enganar os escolhidos. Estão usando essa palavra para enganar a muitos. E eles vão prestar conta para o Senhor. Eles vão prestar conta muito alta ao Senhor, porque Ele não dorme, Ele está vendo os acontecimentos sobre essa terra. Nós vemos, meus amados, louvado seja o nome do Senhor, que muitos estão em frente aos altares, púlpito, aonde tem milhares e milhares de pessoas que oferecem oferta e dízimos. Muitas das vezes estão ali somente para isso, para enriquecer, aleluias, o seu ego próprio. Não está nem aí para a alma da sua ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e os entregou às candeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Se Deus não perdoou Lucifer, se Deus não perdoou aquele anjo que rebelou contra o Senhor, que ele queria ser igual a Deus, Lucifer, aquele anjo
fazia parte do coral do Senhor. Ele invejou de Deus. E ele foi lançado e o Senhor não o perdoou. Lançou ele, aleluias, lá do alto para a terra, lá do alto para o inferno. Aqui indica que nós vivemos, aleluias, perto do inferno. Este planeta Terra, segundo a palavra, é comparado como o inferno. Porque aqui a palavra nos fala, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e os entregou às candeias da escuridão, ficando reservado para o juiz, aonde Deus irá colocar, aleluias, um fim em todas as criaturas sobre essa terra. Louvado seja o nome do Senhor, e até mesmo Satanás. Aleluias, glória a Jesus. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé e pregoeiro da justiça com mais 7 pessoas. Aqui nos fala de Noé também, meus amados. Essa palavra é maravilhosa, essa palavra é linda, essa mensagem toca no nosso coração. E não perdoou o mundo antigo, não perdoou aquele povo naquela época, porque eles zombavam de Noé. Aleluias, eles não quiseram ouvir o que Noé estava dizendo, e o Senhor nosso Deus não o perdoou. Noé, pregoeiro da justiça, Noé pregava a justiça, Noé pregava, aleluias, sobre a justiça do Senhor. Eles não davam crédito nem ouvidos. Aleluia, salvando Noé, mais 7 pessoas, aqui a palavra nos fala. Trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Nosso Deus trouxe o dilúvio sobre os ímpios, sobre a terra. E o condenou à subversão, às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que tivessem impiamente. A cidade de Sodoma e Gomorra, a qual o Senhor o destruiu também, é um exemplo para nós nos dias de hoje. E nós vivemos no mundo de hoje assim. Aleluias. O mundo que nós estamos vivendo, acho até mesmo que está pior do que Sodoma e Gomorra. Aleluias. Deus condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que tivessem impiamente. Essa mensagem serve, aleluias, para nós e para muitos que estão vivendo aí, gente, aleluia, nesse mundo, homem casando com homem, homem, aleluias, relacionando com homem, mulheres com mulheres. Sodoma e Gomorra foi da mesma forma. E essa mensagem da cidade de Sodoma e Gomorra serve para nos alertar. Não adianta falar, aleluia, que é de Deus, que Deus aprova. Não, Deus não aprova de maneira alguma. Deus não aprova de maneira alguma, porque Deus deixou macho e fêmea, Deus deixou homem e mulher. Não adianta você querer ir nas redes sociais e dizer, aleluias, que os evangélicos estão, aleluia, usam condenando. Os evangélicos não o condenam ninguém. Nós não temos o poder de condenar ninguém, mas a palavra o condena. Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Aleluias. E o livrou o justo Ló. Aleluia. Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo habitante entre eles afligia todos os dias sua alma justa pelo que via
e ouvia sobre as suas obras injustas. Eles o condenavam Ló, e Deus tirou Ló daquela cidade para destruir Sodoma e Gomorra. Ló era um servo justo e fiel aos olhos do Senhor. Por isso Deus o poupou a vida de Ló e suas filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim sabe o Senhor o livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para seres castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência, de imundícia e despreza as dominações, atrevidos, obstinados, não receia blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciavam contra ele juiz blasfemo diante do Senhor. Mas este, como animais irracionais, que seguem a natureza feita para seres presos e mortos, blasfemando que não entendem, perecerão nas suas corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazeres nos deleites cotidianos. Lodoas são eles os máculas, deleitando-se em seus enganos, quanto se, aleluia, banqueteia convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas, inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filho de maldição. Os quais, deixando o caminho direito, erram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repressão das suas transgressões. O mundo jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, a lua engoda com os concupiscência da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vendido, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Meus amados, esse versículo aqui é maravilhoso. Ele fala aqui, o 20 nos fala: porquanto se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Aqueles que estavam na presença do Senhor saiu e foi para o mundo para praticar coisas piores. Estes, aleluias, estão entristecendo os olhos do Senhor, estão entristecendo o nosso Deus, porque a esperança dele, aleluias, é que você estivesse na presença dele,
Mas às vezes você voltou para, aleluias, de onde você foi tirado. E hoje você se encontra talvez pior do que quando você foi encontrado pela primeira vez por Cristo Jesus, o Salvador. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento lhe foram dado. Melhor não conhecer. Melhor que não conhecemos. Se nós conhecemos a palavra e não obedecemos, aleluia, é pesado. A mensagem é pesada. Mas não é eu que estou dizendo, quem está dizendo é a palavra do Senhor. E ela serve para mim também. Essa palavra corta também os meus pecados nesta noite. Esta mensagem fala comigo também, porque eu sou carente, sou dependente desta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deste modo sobrevivi-lhe. Por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vomito, e a porca lavada aos espojadouros de lama. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, essa mensagem é maravilhosa demais. Mensagem linda nessa noite, é muito grande, mas aleluia, a mensagem maravilhosa. É a mensagem linda, maravilhosa para nossas vidas nesta noite. Glória a Jesus. As pessoas, aqueles que se afastou. Eu também, um dia eu fui afastado. 20 anos eu fiquei afastado dos caminhos da palavra do Senhor. Estava, e como essa palavra nos fala aqui nessa noite, como um cão que voltava e comia o próprio vomito. Louvado seja o nome do Senhor. Como um cão que vomitava, voltava lá e comia o próprio vomito. Aleluia, glória a Jesus. É forte, essa mensagem é forte, meus amados. Mas é uma palavra que nos edifica. É uma palavra que nos traz fortaleza espiritual. É uma palavra que nos faz, aleluia, saber de uma coisa: que nós temos um Deus que cuida de nós. Que nós temos um Deus, aleluia, nós podemos confiar. Como ele disse, aleluia, Jesus dizendo para seus discípulos: não se aquieteis por causa do dia de amanhã. Não importa, não fica, aleluia, pensando no que vai comer, no que vai vestir, o que vai fazer no dia de amanhã. Basta o dia de hoje os seus problemas. Deixa o dia de amanhã que cuido eu, porque o dia de amanhã pertence somente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos preocupar com as coisas deste mundo. Vamos preocupar, aleluia, com a nossa vida espirituais. Porque sabemos, aleluia, se nós partirmos deste mundo, aleluia, se afastar dos caminhos do Senhor, será muito triste. Será muito triste. Louvado seja Deus. Nós não podemos nem imaginar e pensar, aleluia, de perder a nossa vida eterna. Porque já nós sofremos tanto neste mundo. Nós somos sofredores, somos perseguidos, somos criticados. Imagina se nós perder a nossa vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é hora de nós refletir. É hora de nós refletir. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil. Prosseguir por este caminho estreito não é fácil, mas também não é impossível. Jesus disse para os discípulos, quando ele estava falando com aquele jovem rico: aleluia, mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas não é impossível. Não é impossível. Aleluia. Só depende de nós. O Senhor já fez a sua parte. O nosso Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos dar o perdão de nossos pecados. Agora é nós que temos que fazer a nossa parte.
Ele nos ajuda. Ele diz: dê o seu primeiro passo, eu darei 2 por você. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa mensagem nessa noite. Nós vamos estar terminando aqui, tem muito tempo nós estamos aqui nessa transmissão. Gente, muito tempo. Mas eu deixo essa mensagem para você, que nós possamos refletir. Aleluia. Glória a Jesus. Quero deixar o último louvor nessa noite, para estar encerrando a nossa transmissão. Fica com este louvor. Que Deus abençoe sua vida, você do TikTok, você do Kawaii, você do Facebook. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Fique com Deus, a paz de Cristo. Voltaremos na outra oportunidade, né, gente? Se Deus assim nos permitir. Vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Então vi a porta aberta, vi o rei estava perto, então eu 40 veio. Era um homem de branco, o seu rosto era santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, e a mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda deve estar. E a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda deve estar. E a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua, com uma voz bem perto sua, convidando os corações. Deus não cessa de avisar, Deus a porta vai fechar, e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde, onde que tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda deve estar. E a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda deve estar.
pode fechar. Gente, fica com Deus. Boa noite para vocês. A gestão financeira da sua empresa não precisa ser complicada. A maior parte dos empresários, eles não são gestores ruins. Eles só não têm uma visualização como essa da empresa deles. Ou seja, está tudo muito confuso.